Boa noite, irmãos. Boa noite. Qualquer dia eu vou fazer uma contagem regressiva com esse telão aqui, só para ver o que acontece. Igual esperando ano novo. 10! Brincadeira, não vou fazer isso não, brincadeira. Vamos colocar em pé, muito boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração e sua mente. Que bom estarmos aqui. Vamos cantar uma canção, dando início ao culto dessa noite. E cantamos todos juntos. Eu costumo brincar que o segredo de cantar bem é abrir a boca. Então, se você talvez ainda não conheça a música, dá para aprender e cantar junto daqui a pouco. Vamos juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Coração.
Pode se assentar por um momento. É um prazer estar com todos vocês aqui hoje e vou compartilhar com vocês um pouco da história que vem acontecendo no grupo e agradecer a todos que estão colaborando, compartilhando. Tá? A gente tem um grupo entre nossos casais das células aqui e um dia eu cheguei no pastor e falei: pastor, queria desafiar o senhor. E ele, sem entender muito, mas ele topou. Compartilhei com ele que Deus tocou no meu coração de a gente estudar Provérbios. Cada capítulo um dia e compartilhar isso com todo mundo. Entendi que isso não podia ficar só comigo. Acho que talvez é um pouco difícil falar hoje. Mas esse ano é um ano que está sendo difícil. Tenho problemas com meu pai que tem pesado bastante. E aí, incansavelmente, esse ano eu resolvi que eu ia fazer de tudo para tirar de onde ele está. E há uns 3 meses eu vi que não é pela minha força, só por Deus. Então eu resolvi que, já que eu não posso, eu vou converter toda essa dor em força para levar para os demais, para não entrar nesse caminho, para edificar as famílias, que todos os homens que puderem buscar a sabedoria de Deus tenha força para edificar a sua família. E quem eu puder tocar, que Deus haja e não deixe cair nesse mundo. Não entendi, sinceramente não entendi o motivo. Mas domingo agora, no culto, Deus me explicou que o início de tudo foi quando há 2 meses, eu conversando com meu pai, eu resolvi pedir perdão para ele. A partir de então, esse peso saiu. E eu entendi que já não era mais a minha mão. Mas eu tomei a decisão que eu vou fazer de tudo para mais pessoas se dedicar à vida com o Senhor. Esse é o meu propósito. Depois de 18 anos de luta, eu consigo entender. Esse grupo é só um começo. Semana que vem a gente vai continuar os estudos. No mês que vem, a gente já decidiu essa semana que a gente vai começar um trabalho com os homens. Como eu disse, eu sei que eu sou só um instrumento. Mas quem já trabalhou comigo sabe a força que eu tenho para trabalhar. E vai se multiplicar, com certeza. Eu agradeço a vocês de coração, porque o que eu tenho aprendido nesse mês, eu não consegui aprender há 37 anos. De verdade, Deus tem me edificado muito. E eu quero que isso transborde para todas as famílias. Demais. Agradeço de coração. É isso. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso.
Louvado seja o Senhor pela sua vida, Ronaldo. Vamos ficar em pé mais uma vez. Nós vamos cantar um hino que diz: que segurança sou de Jesus. Deixa a sua alma cantar isso ao Senhor. Canta, minha alma, por causa do Senhor Jesus, por causa dele, estarmos firmados na rocha que é o Senhor. Podemos cantar isso e dizer isso. Que segurança sou de Jesus. Canta minha
adoramos na beleza da Tua santidade, ó Senhor. Muito obrigada pela esperança, pela segurança, por podermos dizer que pertencemos a Ti. E por isso a nossa alma canta diante do Senhor. Continua falando conosco aqui nesta noite, Pai. Estamos aqui por causa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Eu tive a alegria de poder compartilhar nesse mês aí o livro de Provérbios com vocês, com aqueles que estão lá no grupo. E hoje eu queria fazer apenas uma meditação, lembrando aí as coisas que a gente viu, algumas verdades do livro de Provérbios. Então, agradeço a você que recebeu o nosso convite, né? Eu sei que as pessoas que estão aqui, elas estão interessadas em ouvir um pouco mais sobre o conteúdo do livro, né? E eu me propus a fazer alguns apontamentos. O primeiro apontamento que eu me propus a fazer é o que é a sabedoria. Sabedoria é a arte do bem viver. Eu tenho falado isso ao longo do livro, né? E eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, vejam, o ensino do bom proceder, né? A sabedoria do comportamento correto, a sabedoria de saber o que fazer nas situações e nos desafios da vida. Para aprender o bom proceder, a justiça, ou seja, agir de forma justa, com juízo, com retidão, com equidade, dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Quer dizer, a gente costuma, isso aqui, bom siso é o contrário de falta de juízo, né? Falta juízo nesse moleque, né? Não é você não, né? Mas a gente costuma falar, esse moleque não tem juízo, né? É porque não tem sabedoria. A sabedoria traz bom siso, né? Traz prudência. Ouça o sábio, cresça em prudência, instruído adquira habilidade para entender provérbios, as palavras e os enigmas dos sábios. Então vejam, aqui ele começa falando isso, que provérbios é a sabedoria do bem viver, aprender a viver. E assim, todos nós já paramos numa encruzilhada da vida que a gente ficou se perguntando, o que eu faço agora? Não é mesmo? Quem é que não viveu isso? No emprego, em casa, com filhos, né? Nos relacionamentos, nas decisões financeiras. E a gente fica perdido, sem saber o que fazer. E o livro de Provérbios se propõe a dizer para você, olha, a sabedoria que pode te ajudar a tomar decisão na hora certa, do jeito certo. E eu alistei aqui, pelo menos, 10 áreas onde o escritor de Provérbios fala da importância da sabedoria para ser aplicada nessas áreas. E elas são, Provérbios vai falar, uso do dinheiro, como é importante a gente saber usar corretamente o dinheiro, né? Porque dinheiro, ele é inflexível. Se você não souber usar o dinheiro, ele vai dar uma rasteira em você. Dinheiro não é neutro. E também não é o demônio, porque parece que tem gente na igreja que prega que a pessoa não pode ter dinheiro. Não, pode ter dinheiro, não tem problema nenhum não. O problema que a Bíblia fala é o amor ao dinheiro. Pessoas que amam o dinheiro, que colocam o dinheiro como seu Deus, aí a Bíblia fala, essa pessoa vai ter muito problema na vida. Vai viver com medo, vai morrer com medo. E se tiver dinheiro, vai deixar tudo para os outros, né? Então assim, dinheiro, vida sexual, que é um problema
grave, né? Uma pesquisa que eu li recentemente, metade das mulheres pesquisadas não tem certeza da fidelidade dos maridos. Então isso é um problema para a sociedade não sabe o que fazer com o sexo. Fala-se tanto, não é verdade? A sociedade fala tanto sobre isso, mas as pessoas não sabem o que fazer com isso, não sabem lidar com isso, e a Bíblia fala que é a sabedoria de Deus para tratar o tema de uma forma adequada. Relacionamento conjugal, esse é um outro problema, né? Casais se separam, crise. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa com um psicólogo, e ela dizendo a dificuldade que tem sido a separação, porque não foi só separar os bens, porque estava havendo ali um litígio por causa daquilo que cada um iria levar, né? Uma coisa terrível, né? Mas também as brigas que os filhos acabam tendo por causa do conflito dos pais, a dor e o sofrimento que traz a separação. A Bíblia fala que Deus dá sabedoria para lidar com o casamento, educação de filhos, Provérbios fala bastante sobre isso, uma linguagem interessante que no estudo você pode aprender princípios importantes. Trato com as pessoas, Provérbios fala muito sobre isso, como você se relacionar com as pessoas, como evitar pessoas tolas, insensatas, pessoas complicadas, mexeriqueiras, fofoqueiras, como lidar com isso, e para que você também não se torne uma pessoa assim, fofoqueira, mexeriqueira, estuta, que acaba se enrolando e criando armadilhas para si mesmo por causa da língua. Fala no trato com as pessoas, escolha de governantes. Quem lembra, teve dois capítulos em Provérbios, que ele fala que a gente sofre porque não sabe escolher quem governa. E ele, interessante, né? Não sei se você lembra, o escritor de Provérbios, Salomão, fala do amor dos governantes sem sabedoria pelos impostos, né? Por que gente má, gente com falta de sabedoria, quer aumentar os impostos? Talvez é porque tenha mais dinheiro para a gente poder desvirtuar, roubar, né? Pô, vai falar sobre isso, tem que saber escolher quem governa, é um problema isso, né? Vai falar sobre integridade, a importância e o poder da integridade, vai falar sobre pessoas insensatas, pessoas complicadas, vai falar sobre a espiritualidade, como agradar a Deus. Então vejam, são esses temas, e é interessante que quando o Provérbios fala sobre a busca pela sabedoria, ele fala o propósito. Eu separei 2 versículos que ele fala sobre isso. Provérbios capítulo 3, versículo 17. Os seus caminhos, os caminhos da sabedoria, são deliciosos, e todas as suas veredas de paz. Quem anda pelo caminho de sabedoria vai ter paz na vida, vai ter alegria, vai ter paz interior, vai dormir com a cabeça tranquila. O versículo, agora eu não marquei o capítulo, então vocês depois procurem lá. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Então veja, quando Deus pede sabedoria, que você busque sabedoria, está dizendo para quê? É para o seu bem, é para a sua felicidade, e que muitos dos nossos problemas são por causa da nossa falta de sabedoria. E a gente sabe, né, que com a idade, a tendência, né, porque tem muita gente de cabelo branco que vive dando problema para a família, né, mas a tendência é, à medida que você vai ficando mais experiente, vai ficando mais sábio. A gente acaba aprendendo com a experiência, a gente sabe o quanto é importante. Já falei para minha esposa, se eu pudesse voltar 20 anos atrás, ela seria a mulher mais feliz do mundo, porque o que eu faço hoje para ela, eu não fazia no começo. Falta de sabedoria, que a gente tem que tratar a mulher, né, o pessoal, os antigos diziam, a pão de ló, né? A gente vai, depois que você cresce, amadurece, aí você vê, poxa, tem algumas coisas que eu não faria com os meus filhos. Eu fiz tudo o que eu podia e procurei fazer o melhor que eu pude. Mas mesmo você fazendo o melhor que você pode, você erra. A experiência dá esse olhar, fala, puxa, né? Então não adianta ficar lamentando o passado. Agora é se apegar ao presente e falar, vou fazer o melhor com aquilo que eu tenho, e a sabedoria faz isso. Então assim, sabedoria. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês de compreensão sobre sabedoria, é que sabedoria é saber aplicar os princípios da palavra de Deus em todas as áreas, dimensões e segmentos da vida. É interessante que
para a existência, de uma forma geral, a Bíblia tem tudo o que nós precisamos. A Bíblia não é um livro científico, não se propõe a ser científico, mas quando ela fala das verdades sobre a terra, ela sempre acerta. Ela sempre acerta. A Bíblia é um livro que foi escrito para nos ajudar a lidar com a vida. E é interessante que a sabedoria é saber aplicar a palavra de Deus, que a gente chama de lei ou de princípios. E aí eu lembrei do Salmo 119, de 97 a 100, e eu queria ler com vocês esse salmo. Diz assim, ó: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus mandamentos. Então, mais sábio do que os inimigos, do que os idosos e do que os mestres, porque tenho sabedoria. E a sabedoria é a lei de Deus, a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus ao nosso dia a dia. A palavra de Deus, o mandamento de Deus, aplicado ao dia a dia, é que faz com que a gente tenha uma vida sábia. Por isso, capítulo 2, versículo 1 de Provérbios diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e as esconderes contigo os meus mandamentos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, o mandamento de Deus, é que torna a nossa vida sábia. Capítulo 7, versículo 2: guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Se você estudar o livro de Provérbios, você vai encontrar palavras como juízo, retidão, verdade, caminhos retos, justiça, equidade, e todos esses termos são referências à palavra de Deus e à lei de Deus. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é saber aplicar os princípios da palavra de Deus no dia a dia. Agora, para você poder ter sabedoria, a Bíblia fala que você tem que pedir a Deus. Mas não basta só pedir a Deus. Ele diz aqui: ela está no meu coração, ela está comigo o tempo inteiro, eu medito, eu leio. Você precisa ler, estudar, refletir, meditar, pedir, desejar, buscar sabedoria. A promessa é que pessoas que meditam e refletem na palavra de Deus vão ter mais sabedoria que os idosos, mais que os mestres. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais inteligentes que os filhos da luz. É uma afirmação vergonhosa, né? Que os ímpios acabam sendo mais inteligentes do que nós. Em relação ao quê? Provavelmente eles são mais inteligentes em relação ao uso do mal. Você quer ver um exemplo disso? Esses dias alguém me disse que os criminosos serram grades no presídio com gilete. Você já pensou que coisa louco isso? Com gilete. Mas isso é a criatividade dessas pessoas. Mas por que eles são tão criativos, gente? É porque não faz mais nada, né? Fica o tempo inteiro pensando no mal. É isso, gente. Gente que não produz, fica o tempo inteiro maquinando para como usar o que os outros produzem. É isso. Por isso eles são mais sábios, porque estão o tempo inteiro pensando no mal. Se os filhos de Deus passassem o tempo inteiro refletindo e pensando no bem, e como usar o bem, não haveria inimigo, porque diz aqui, aqueles que meditam no mandamento são mais sábios que os inimigos. Não haveria mal, porque nós seríamos prudentes. Então, assim, precisamos pedir a Deus sabedoria e temor para voltar à palavra de Deus, refletir a palavra de Deus e confiar que a palavra de Deus é suficiente para nos fazer sábios e nos ajudar a viver. E por último, a sabedoria é fruto da vida de comunhão com Deus, porque o Provérbios capítulo 1, versículo 7, que é um texto fundamental de Provérbios, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber,
é o princípio da sabedoria. Outra vez aparece em Provérbios 19, 23, o temor do Senhor conduz à vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, uma vida de satisfação, e mal nenhum o visitará. Então, ele vai dizer que o princípio, ou a sabedoria, é fruto de uma vida de conhecimento e de comunhão com Deus, porque o temor de Deus é isso, não é medo. Mas se eu pudesse dizer para você o que é o temor, temor é um profundo sentimento não só sentimento, mas uma profunda admiração, um êxtase, uma fascinação, decorrente de você ter conhecido a Deus. Então, temor é uma devoção, é um espanto, é uma fascinação, por você entender quem é Deus, e o que Ele é capaz de fazer, e saber que todo o poder dessa glória é destinado para o bem humano, por causa do amor à glória do nome dEle. Mas o temor é resultado de você ter uma experiência com Deus, e perceber quem é Deus, a grandeza de Deus. Quando você percebe a grandeza de Deus, você fica fascinado, e aí você quer conhecer mais desse Deus, e à medida que você vai conhecendo mais desse Deus, você entra pelo caminho da sabedoria. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria. Bom, quem é esse Deus? Fiz uma pesquisazinha rapidinho antes de vir para cá, eu passei o dia estudando, né? Mas aí me ocorreu à mente alguns dados interessantes sobre o nosso universo. Olha só, daqui para o Sol, nós temos 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. A estrela mais próxima nossa, depois do Sol, fica a 140 trilhões de quilômetros. Bom, eu na verdade nem sei o que é trilhão, tá, gente? Você tem a ver com a minha limitação, né? Eu consigo entender 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, mas quando vai falar trilhão, aí eu já me perco, eu não faço ideia do que significa isso. Você vê a minha limitação. E aqui diz que a estrela mais próxima fica a 140 trilhões. De uma extremidade à outra do universo, aquilo que se pode conhecer do universo, nós temos 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz, você tem que multiplicar por um ano-luz um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Um ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros, multiplicado por 100 mil anos-luz, você vai entender a dimensão do universo. Bom, aqui já deu um nó, eu só estou falando agora, não entendo mais nada aqui para frente, porque são números trilhões, aí, né, eu estava olhando o nosso universo, e aí fui pesquisar a quantidade de estrelas da nossa galáxia. Descobri que a nossa galáxia tem em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas. Aí eu fui falar, mas e quantas galáxias tem no universo? Aí o Google me disse o seguinte, que nós temos 1 trilhão de galáxias. Ora, 1 trilhão de galáxias, aí eu vou ter que tomar cuidado para não ficar louco. 1 trilhão de galáxias equivale a 10, eu nem sei, eu nunca ouvi esse nome aqui, tá? Sextilhões de estrelas. E aí, eu lembrei do Isaías 40:12, que na concha da sua mão ele mediu as águas e tomou a medida dos céus no palmo. Deus. Tá vendo esse tamanho que você está vendo aí que não cabe na sua cabeça? Eu faço assim, e eu meço esse universo. E esse universo em relação a Deus é
Não estou falando do planeta Terra, nem da galáxia, não. Estou falando do universo. Para Deus é um ponto no nada. Tanto é que se você pensar em 10 sextilhões de estrelas, o escritor de Salmo diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas elas pelo seu nome. Salmo 147, 4. Então, quem é esse Deus? Ele é um Deus fascinante. É um Deus extraordinário. E eu tenho dito para a igreja que a Bíblia diz que esse Deus, ele é tão grande, e lá Tiago diz que ele habita numa luz inacessível. A Bíblia fala que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Não pode. E na minha compreensão, e eu acredito que ela seja bíblica, ninguém verá a Deus mesmo depois da morte. Mas você fala, mas e como é que vai ser então? A Bíblia fala que para o homem poder conhecer a Deus, ele assumiu uma forma. E essa forma que Deus assumiu será o Deus com quem eu e você vamos nos relacionar para sempre. Qual é a forma que Deus assumiu? Jesus. Pois é. Jesus será para sempre a face de Deus, porque nem na eternidade nós vamos compreender amplamente esse Deus. Imagine que você vai ter toda a eternidade, e aí não tem medida para a eternidade, e você não vai chegar nem no pó do conhecimento a respeito da grandeza desse Deus. A Bíblia fala que o temor é você olhar para esse Deus e falar: meu Deus, que coisa grande, meu Deus, que coisa extraordinária, meu Deus, como tu és tremendo. É isso que é temor. E a Bíblia fala que esse Deus grandioso, glorioso, ele fez algo estupendo lá no Calvário. Aquele que o universo criado não pode conter, aquele que conta cada estrela pelo nome, aquele que tem todo o poder, ele assumiu uma forma humana e tomou a forma de carne. E por amor a seu nome, a sua glória, foi à cruz e morreu pelo homem, para que o homem pudesse ter acesso à presença e à comunhão com ele. E ele fez isso por amor, não é por mérito, não é porque a gente merece, porque você sabe, né? A religião é um produto onde o homem tenta fazer coisas para chegar a Deus. Isso é religião. A obra espiritual de Cristo é o que Deus fez no mundo para chegar ao homem que estava impossibilitado de chegar a Deus. Esse é o grande amor. Esse ser extraordinário se importou comigo, com você, ao ponto de ir à cruz e morrer e passar um vexame, sofrer por amor a você. Ele não precisava, Deus é completo em si mesmo. Tem uma coisa que é extraordinária em Deus, é que Deus em si, Ele é pleno de alegria, Ele não precisa do homem, mas por causa da sua glória, do seu nome, Ele disse: eu não vou deixar o homem se perder. Ele vive quebrado, ele vive sem rumo, ele não sabe o que fazer na vida. Eu vou ao encontro dele, vou trazer ele para perto de mim, em Cristo Jesus, vou restaurar, vou capacitá-lo com sabedoria, e vou fazer com que ele viva uma vida plena nesse mundo, com esperança de viver para sempre na eternidade. Isso é o princípio da sabedoria: conhecer a Deus, e por causa da admiração que você tem por Ele, continuar vivendo para Ele, amando e o servindo para sempre. Que Deus abençoe você. Eu espero que os escritos de Provérbios tenham abençoado a sua vida. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: aqui a maioria sabe disso, né? Eu não estudei entre os 10 e os 20 anos de idade. E com 2 anos de convertido, vindo das drogas, destruído, eu comecei a dar tempo integral no ministério, no meio batista, que é uma coisa de louco.
né? Um cara que não tinha nem formação primária, não tinha curso teológico, mas eu comecei a trabalhar. E 4 anos depois de convertido, é isso? Eu casei. Foi isso? A minha auxiliadora aqui, assessora, eu casei. Cara, eu não tinha história, eu não sabia, eu não tinha referência, modelos, para nada. E aí eu estava casado com mulher e filhos. E no ministério, tendo que ensinar sem nunca ter aprendido. Né? Mas eu quero dizer para você que o que fez diferença na minha vida foi, primeiro, andar apaixonado por esse Deus, buscando, admirado com a grandeza, com a beleza, com o poder dele. Segundo, foi andar com ele e buscar sabedoria na sua palavra. O que me ajudou nessa caminhada foi a palavra de Deus, me ensinando como é que eu poderia ser um bom marido, um bom irmão, um bom cidadão, um bom filho, um bom pai. E eu estou tentando ser um bom pastor até hoje. Estou tentando. A sabedoria. Eu desafio você a buscar em Deus, em Jesus, a sabedoria que você precisa para viver. Ele te dá e Ele deseja te dar, e Ele deseja que você tenha uma vida feliz. Que Deus te abençoe. Ronaldo, mais uma vez, que Deus abençoe. E aí a gente está junto nessa caminhada. Semana que vem, dia 6 de junho, né? Acho que é isso, a data. 5? Beleza, tem um monte de assessores aqui. Dia 5 a gente começa o Sermão do Monte. Eu espero que seja uma experiência tão rica quanto foi o Salmo. Vai ter mais uma música? Então vamos cantar. Eu quero terminar orando. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estiveram conosco, que foram abençoadas, que cresceram com essa caminhada em torno da tua palavra. Nós desejamos que a nossa experiência no Sermão do Monte seja ainda mais rica de aprendizado, conhecimento, e que homens, mulheres, jovens sejam abençoados com essa caminhada, e que a tua palavra faça profunda diferença na nossa vida, porque temos caminhado com o Senhor e nós te amamos, porque o Senhor é fascinante, o Senhor é extraordinário, o Senhor é maravilhoso. Nós ficamos, Pai, abismados com a grandeza, com a beleza do Senhor, com o amor do Senhor, com a glória do Senhor, e com o desejo do Senhor em compartilhar conosco a sabedoria para a gente poder viver melhor. Então nos ajuda a caminhar contigo. Abençoa a vida do Ronaldo, que teve a iniciativa de começar esse grupo. Continua, Deus, dando sabedoria e direção nessa caminhada. Abençoa o trabalho que vamos iniciar com os homens. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos para a tua glória, honrando o Senhor e aplicando a tua palavra a cada área, segmento, dimensão da vida, a fim de que o teu nome seja glorificado através de nós. Nós vivemos para te honrar e queremos viver assim. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos terminar cantando. Amém. Vamos colocar em pé mais uma vez e juntos cantarmos essa canção que fala sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai,
vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, Senhor Jesus. Nós concordamos com a letra dessa canção. Tua doce voz, Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. cante, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Pela última vez. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Jesus. Vá na paz do Senhor. E viva bem.